Hoje, falaremos de um personagem dos últimos dias da Rússia czarista, cercado de rumores de poderes milagrosos, de libertinagem, de alcoolismo e de perversão, no meio do receio que causou à realeza e ao clero da Rússia. Uma história incrível, carregada de profecias e ocultismo sobre comum iletrado. Camponês dos campos selvagens siberianos acaba se infiltrando nos círculos marítimos mais íntimos da nobreza czarista. Depois de receber um chamado divino e fazer uma peregrinação de onde renasce como um homem místico, com poderes aparentemente sobrenaturais, consegue que o imperador e a imperatriz da Rússia coloquem em suas mãos o sucessor do trono e, portanto, o próprio império. Estamos falando de Rasputin, talvez o nome mais reconhecido da história desse país, objeto de inúmeras biografias, romances, peças de teatro, óperas musicais, licores, canções e muito mais. Venha conhecer a história dela conosco. O colapso da União Soviética em 1991 por uma nova liderança trouxe a reconsideração de personagens e eventos históricos na vida nacional russa. Uma demonstração disso é o tratamento dado ao czar Nicolau II e sua esposa, Alexandra Romanov, que de serem executados brutalmente pelos bolcheviques e desprezados sob o regime soviético, passaram a ser canonizados como santos pela Igreja Ortodoxa Russa no ano 2000. Rasputin não foi esquecido neste processo de reavaliação da história russa. Pintado como a personificação da fé popular camponesa, que teve que pagar com sua vida a inveja da corte, que o desprezava por suas humildes origens. No entanto, a história nunca é tão simples nem unívoca como parece. Rasputin nasce em Pokrovskoye, na Sibéria, uma vila pobre de economia camponesa, em uma região que serviu eternamente como colônia penal, desde a era de Ivan, o Terrível. Grigori Yefimich Rasputin nasce em 21 de janeiro de 1869. Muito pouco é o que realmente se sabe sobre os primeiros anos de Rasputin. Veremos as questões que o tornaram um personagem extraordinário. Devem-se mais aos rumores palacianos de fofocas e círculos cortesãos e à imprensa sensacionalista do que aos fatos que podem ser comprovados. Não há como precisar com exatidão o que é real ou fictício em muito do que se sabe sobre ele. O que é certo é que não há Rasputin sem história sobre ele. Na época em que Rasputin vivia na Sibéria, a região era governada por governadores militares nomeados pelo czar. A Sibéria sempre foi uma rota para comerciantes em busca de riqueza rápida para pilantras, assaltantes e outros criminosos. Assim como se comercializavam produtos do setor agrícola, também se negociava com seres humanos e com o álcool. Portanto, a violência era algo cotidiano ao qual todos os habitantes desta zona estavam acostumados. Batizado por seus pais como Grigori, em homenagem a São Gregório de Nisa, um místico cristão do século IV celebrado pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa Russa. Rasputin foi filho de camponeses cristãos ortodoxos. Yefim e Ana eram seus pais. E Rasputin foi, junto com outra menina, um dos 7 irmãos que conseguiu viver além disso, aos 5 anos. Vive e cresce como os camponeses da época, vê os verões quentes e os infames invernos. Na vila, trabalha com seu pai e desde muito jovem adquire o gosto pela bebida. Aos 17 anos, em 1886, deixa sua vila natal e viaja milhares de quilômetros até um povoado chamado Avalak, onde conhece uma camponesa de nome Praskovia, uma mulher trabalhadora, submissa e leal. Ele a corteja por meses e se casam em fevereiro de 1887. Com ela, tem 7 filhos, mas apenas 3 sobrevivem. Após se casar, Rasputin leva sua esposa para viver na casa de seus pais, como era o costume ortodoxo. Rasputin sempre cuidou dela, e sua esposa foi devota a ele até morrer, e suportou todos os seus vícios, excessos e os boatos que se falavam dele. As coisas seguiam como sempre em Pokrovskoye, até que em 1897, um homem que parecia destinado a viver uma vida camponesa passa por uma conversão religiosa aos 28 anos. Segundo ele, seja para vencer seu acentuado hábito alcoólico, insônia ou incontinência urinária.
Rasputin começa a fazer peregrinações breves a mosteiros. É arrastado para fora de igrejas por causa de alvoroços que fazia durante o serviço e se impressiona com a sabedoria dos homens mais velhos. Rasputin desenvolve certo desprezo pela vida monástica que pôde ver de forma tangencial. Considera os elementos do clero como rígidos, coercitivos e até mesmo como aberrados, vestidos com uma batina. Depois, segundo os relatos, ele entra em um culto cristão condenado pela Igreja Ortodoxa. Esse culto pregava a dor, por um lado, para alcançar a fé, mas também nele eram normais as festas e as orgias como ritos religiosos. Rasputin se transforma em um homem espiritual. Sua vida de peregrino foi dura, caminhando cerca de 50 quilômetros por dia, mendigando esmolas e fazendo jejuns, durante vários dias. Ele não tomava banho nem trocava de roupa. Caminhava com grilhões que destruíam seus tornozelos, assumindo um martírio que dizia libertá-lo de seus antigos pecados e aproximá-lo do Espírito de Cristo. Até que seja pelas úlceras ou por conforto, ele abandona as correntes de metal por algumas de fé. Aprende a ler os evangelhos, a contemplar seu significado e encontrar Deus em todas as coisas, especialmente na beleza dos campos russos. Seu conhecimento da ordem social russa foi vasto e seu entendimento da psicologia humana foi profundo. Rasputin, com suas viagens, aprende a ler as pessoas e dizer-lhes aquilo que conseguia consolá-las. Seja ele inspirado por um peregrino que visitou sua vila, de nome Meliti Zaborovsky, ou por uma aparição que teve da Virgem Maria e São Simeão. Essa conversão o transforma em um peregrino errante, que nunca estuda teologia nem se ordena padre, mas que com seu carisma, sabedoria e habilidade para pregar as Sagradas Escrituras, consegue atrair um número importante de seguidores. Após sua peregrinação, Rasputin retorna a Pokrovskoye, um homem mudado e desarrumado que se comporta de forma diferente da que era. Tornou-se vegetariano, parou de beber licor por um tempo e rezava e cantava com muita veemência. Nesses anos aprende a pescar, cuidar do gado eficientemente e trabalhar nos campos em troca de comida. O peregrino desenvolve uma capacidade de convencer e saber ler as pessoas para aconselhá-las em seus problemas e ganhar sua confiança. Assim, conquista muitos admiradores. Muitos deles eram mulheres com as quais costumava se exceder de vez em quando, com as quais se envolvia intimamente e manipulava para tirar dinheiro e bens que depois trocava para custear seu dia a dia. Da mesma forma, desenvolve o que foi interpretado como poderes de cura, para curar pessoas de todos os tipos de males e doenças. Ele tinha um olhar muito fixo e penetrante, era de cabelo castanho, mas de olhos azuis claros. Um verbo eloquente e ambivalente que o faziam parecer um oráculo para os outros. No meio desta vida de trabalho e pregação religiosa, Rasputin é acusado pelas autoridades locais de ter roubado, ganho, de ter violado uma mulher, por isso, foge de Pokrovskoye. Parte do problema, para precisar as datas exatas, como as deste evento, deve-se em grande parte ao próprio Rasputin, que sempre mudava. Os relatos, os testemunhos, as datas, os lugares e os personagens, a conveniência de quem perguntasse. Após fugir, Rasputin chega em São Petersburgo, uma cidade na época impregnada do oculto e do sobrenatural. Além disso, dizia-se que retomou sua vida de excessos sexuais e alcoólicos. As sessões de espiritismo eram uma tendência da época, juntamente com o hipnotismo, a quiromancia e a telepatia. Artes muito praticadas por pessoas que Rasputin conhece entre bares e locais com os quais se familiariza aprendendo artes ocultas. Essa busca por espiritualidade coincide com uma crença de que forças ocultas e malignas espreitavam uma Rússia que começava a viver mudanças profundas, assim como o resto do mundo. A industrialização, as revoluções liberais, a rejeição de Deus como centro da vida humana, o surgimento do comunismo. Eram ventos que também chegavam à Rússia. O futuro imperador da Rússia, Nikolai Alexandrovich Romanov, notou a princesa Alex de Hesse quando ele tinha 12 anos. Neta da rainha Victória da Inglaterra, Alex de Hesse, a herdeira do grão-duque de Hesse, na Alemanha, seria mais tarde conhecida como Alexandra Romanov, o nome que adotou após se converter à ortodoxia russa. A rainha Victória da Inglaterra queria desesperadamente um casamento arranjado para Alex de Hesse.
mas ela não estava atraída pela ideia de ser rainha da Inglaterra. Nas correspondências da rainha Vitória, ela comentava que se casasse com um nobre russo, Alex de Hesse, não encontraria a felicidade, mas a tragédia que sentia. Um presságio de que algo horrível iria acontecer. E, como veremos mais adiante, ela não errou em sua previsão. 1º de novembro de 1894, o pai de Nicolau Romanov, o imperador Alexandre III, morre em seu palácio na Crimeia. E é um Nicolau com pouca experiência que deve assumir a condução do vasto Império Russo. Em 2 de novembro de 1894, Alex de Hesse, sob seu novo nome, o qual ficou para a história, Alexandra Fyodorovna recebe a primeira comunhão sob a Igreja Ortodoxa Russa. E no dia 26 de novembro, ela se casa com o czar Nikolai Romanov no Palácio de Inverno em São Petersburgo. O deles foi, em essência, um casamento feliz, repleto de amor e lealdade um pelo outro, que durou até o fim de seus dias. Frente às balas e baionetas soviéticas, isso não quer dizer que suas vidas eram felizes, porque desde o primeiro dia, Alexandra estava irritada com as pressões de ser lazarina. Apesar de sua posição que a tornava uma figura pública, com obrigações definidas perante seus novos súditos, Alexandra escolhe viver uma vida tranquila e longe do escrutínio público, tratando a privacidade de seus filhos como se fossem nobres alemães distantes da Rússia. E a privacidade que ela ansiava apenas a fazia se sentir isolada, solitária e carente de amor. Por isso, ela não entendia por que os outros membros da família Romanov falavam mal dela, até mesmo em sua presença sem o menor decoro. Diante disso, a czarina expulsa do palácio vários membros da nobreza e da família real russa, algo que traria consequências devastadoras para o trono. Porque desses ressentimentos, como veremos, cortesãos e nobres se aliaram com elementos da maçonaria e, eventualmente, com o bolchevismo, nascendo em uma revolução sangrenta. Por sua parte, o czar Nicolau, incapaz de fazê-la ver os problemas que trazia para seu reinado, se dedica a pressioná-la, para uma única responsabilidade, que lhe desse um herdeiro masculino ao trono para garantir a sucessão. Ao longo de 6 anos, entre 1895 e 1901, Alexandra deu à luz 4 meninas: Olga, Tatiana, Maria e Anastasia, mas nenhum menino. A corte real e o país perdiam a paciência. Faltavam os comentários de que uma maldição havia caído sobre a família. E é nessa angústia que depois Rasputin teria seu momento. Na família real russa viviam 2 membros singulares, Milica e Anastasia, filhas do rei de Montenegro, que eram das poucas que se davam bem com a czarina Alexandra. Eram conhecidas como as princesas obscuras por sua fascinação pelo ocultismo, que era rampante na Rússia e fascinava as classes altas desse país. Quem, entre hipnotismo, telepatia, quiromancia e outras práticas místicas, tinha um escape para a constante agitação política, mudanças industriais e a inquietação do caos. As princesas obscuras apresentam ao casal real uma série de bruxos e místicos que prometem que, com seus ofícios, a czarina Alexandra poderia finalmente dar à luz a um menino. Por volta dessa época, um francês chamado Philippe, um aprendiz de açougueiro autoproclamado médico, fazia ondas entre círculos ocultistas e chega à órbita íntima de Nicolau e Alexandra, gerando grande preocupação entre os nobres. Nicolau confia a ele assuntos de Estado que não confiava aos seus ministros. Alexandra engorda e presume estar grávida, mas não estava. O assunto se torna público e é feito parecer como se Alexandra tivesse sofrido um aborto. Frustrados, o casal real expulsa o francês, que profeticamente diz a uma triste e solitária Alexandra que outro homem viria em seu lugar para ajudá-la. Para 1904, aos 35 anos, já Rasputin, em São Petersburgo, tinha fama de ser um curandeiro e um religioso com poderes sobrenaturais. Essa notoriedade o colocou no caminho para o encontro com o czar Nicolau II e com a czarina Alexandra, que continuavam buscando um milagre na forma de um herdeiro. Em julho de 1904, após uma década de tentativas, finalmente a czarina dá à luz ao seu filho Alexei, herdeiro do trono. Mas essa seria uma alegria de Tísico, porque o milagre feito criança e futuro da dinastia. Sofria de uma grave doença hereditária pelo lado materno, a hemofilia,
um distúrbio que impede a coagulação do sangue, o que o tornava vulnerável a sangramentos potencialmente letais diante de lesões leves, como tropeços ou quedas. Os Romanov, com seus bolsos profundos, buscaram os melhores médicos de todo o mundo para tratá-lo. Mas a ciência naquela época não tinha respostas para tratar esta doença. O interesse pelo bem-estar de seu amado filho e o futuro do reino leva os zares a buscar todo tipo de curandeiros, espiritualistas ou soluções metafísicas. Nicolás e Alexandra passam de querer um filho desesperadamente a querer desesperadamente que seu filho estivesse saudável. Depois de serem enganados, constantemente ficam sabendo de boca em boca que há um homem chamado Rasputin, com fama de curandeiro, a quem o czar descreve em seu diário. Abro aspas, como um homem de Deus. Mas Rasputin, entre essa vida de bandido e de fé, parecia estar cansado da metrópole. Voltava à bebida, às mulheres, aos excessos, e retornava por breves períodos à Sibéria. Nessas idas e vindas, ele se torna conhecido entre alguns membros do círculo da nobreza, incluindo as princesas obscuras, que são as que o apresentam a Nicolau Romanov. No 1º de novembro de 1905, no palácio de Peterhof, a este estranho homem de origem siberiana. O czar registra a apresentação em seu diário, mas levaria meses até se reencontrarem. Porque o czar o chama em julho de 1906 e o apresenta a czarina e suas 4 filhas e seu único filho, em novembro e outubro daquele ano. Rasputin disse aos czares que deveriam confiar em Deus e em seus milagres, que deveriam confiar na autoridade, entregue dos céus, a Nicolau para governar a Rússia, em um momento em que o país estava em rebelião contra a monarquia, e que Nicolau deveria exigir a obediência de seus súditos. Porque a saúde do Tsar e seu herdeiro eram inseparáveis da saúde da Rússia. Rasputin, por razões que ainda são objeto de especulação, seja por hipnose, seja por algum método sobrenatural inexplicado ou por qualquer razão desconhecida, consegue parar os sangramentos de Alexei e curá-lo temporariamente de sua hemofilia. Além disso, acalma as angústias e ansiedades das princesas e da czarina. Acaba se tornando médico e conselheiro da família, com especial proximidade com o herdeiro criança. Por isso, o casal real lhe dá um condomínio a poucas quadras do palácio, bem luxuoso. Uma jogada escandalosa entre os nobres que começam a se reunir com maçons e ocultistas para tramar uma conspiração contra Rasputin. Seu comportamento escandaloso com as damas da alta sociedade e as prostitutas, sua intimidade indecorosa com a família real e sua enorme influência sobre as políticas. Chegando a supervisionar os nomeamentos da czarina, quando o czar estava ausente por causa da guerra, tiveram o efeito de erodir a autoridade do czarismo entre os nobres. A tsarina também confia nas profecias do monge siberiano sobre os destinos da Santa Rússia, como via Rasputin, em suas visões, abro aspas, envolta em uma nuvem negra e imersa em um profundo e doloroso mar de lágrimas. Surgem rumores de que Rasputin e a czarina Alexandra eram amantes. No entanto, esses rumores não tinham uma base sólida. Mas se espalharam tanto que circulavam abertamente postais que os representavam em encontros sexuais. O czar Nicolau foi avisado repetidamente, mas era uma multidão. Os problemas que ele tinha em uma Rússia convulsionada que estava prestes a entrar em uma guerra mundial. O czar Nicolau apreciou o efeito calmante que Rasputin teve sobre sua ansiosa esposa e sobre seu filho doente. Ele disse ao seu primeiro-ministro que é melhor 10 Rasputins do que 1 aos ataques histéricos da imperatriz. No entanto, uma vez que a aura do czar foi quebrada, a revolução tornou-se inevitável. O monge tinha privilégios como poucos, e daí surgem esses rumores que se tornaram lenda e o tornam um personagem colorido de contos fantásticos. Por exemplo, embora seja verdade que Rasputin tinha acesso aos quartos das princesas quando estas estavam em suas roupas de dormir, algo que nem as preceptoras das princesas tinham autorizado. Não há como provar que ele teve algum contato inadequado de natureza sexual com elas ou com a própria tsarina. Em parte porque Alexandra era uma vitoriana de conduta puritana e Rasputin, um homem com os modos de um animal de curral. A verdade é que é quase inacreditável como um homem que abraçou uma estranha seita religiosa que praticava as formas mais estranhas de perversões sexuais.
consegue convencer de ser uma espécie de santo ao imperador e à imperatriz, e consegue se infiltrar em seu meio como guia espiritual. Com um poder que rivalizava com o da Igreja Ortodoxa Russa, que eventualmente se curva aos seus desígnios. Todos no círculo do czar aconselhavam que ele e sua família se afastassem daquele homem. Desde o primeiro-ministro até o chefe da inteligência czarista, que chegavam a Nicolás com relatórios de acompanhamento das sórdidas aventuras sexuais e bacanais daquele camponês siberiano, dos quais o monarca simplesmente não dava atenção. Os excessos continuaram por anos, mas Alexei, o herdeiro do trono, estava relativamente estável. E isso era o que mais importava para o czar. Enquanto que no mundo, a dissolução do feudalismo, a industrialização e os movimentos revolucionários clamavam por igualdade e liberdade. Chegavam à burocracia czarista, que fazia concessões políticas, mas que não conseguia satisfazer completamente os reformistas e os agitadores. Em julho de 1914, se desencadeia o que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial, lançando a Rússia em um conflito que serviria de prelúdio para a queda do trono czarista. Enquanto isso, na Rússia, alguns dias antes do assassinato de Francisco Fernando, uma seguidora de Rasputin o esfaqueia no estômago na Sibéria, em vingança por uma suposta agressão sexual. Gravemente ferido, ele é operado e se recupera e diz ao czar, em correspondência, que sobreviveu a um atentado, mas que não sobreviverá ao próximo. Um grupo de nobres russos que se reuniam com maçons, com judeus comunistas, disfarçados de reformistas e com ocultistas, liderados pelo grão-duque Dmitri Pavlovich e o príncipe Félix Yusupov, eles se cansaram da influência de Rasputin sobre o czar. E decidem, em 17 de dezembro de 1916, levar adiante uma conspiração na qual fariam o monge ir à casa do príncipe Yusupov, no Palácio Moika. Sob a oferta de um jantar, mulheres e bebida, Rasputin chega ao local. Eles o alimentam com pãezinhos, doces e chá envenenado com cianureto. No entanto, depois de um tempo, o veneno não acaba por ter nenhum efeito sobre Rasputin. Frustrados, Yusupov e Pavlovich decidem atacá-lo violentamente, e Rasputin se defende ferozmente. Eles o esfaqueiam novamente com uma adaga. E Puriskevich, outro conspirador presente na conspiração, dispara uma pistola 3 vezes. Rasputin, gravemente ferido com vários tiros, espanca seus atacantes, foge do palácio, mas desaba na neve, a poucos metros do local. Os conspiradores envolvem seu corpo com alguns cobertores, dirigem um veículo até a ponte Petrovsky e o lançam no rio Malaya Nevka. Seu corpo foi encontrado pouco depois e aparentemente encontraram sinais de que ainda no rio Rasputin continuou lutando. Rasputin foi sepultado em 2 de janeiro de 1917 no cemitério de uma pequena igreja em Tarskovye Selo, em um funeral ao qual apenas membros da realeza compareceram, deixando de fora sua esposa, seus filhos e suas amantes. No entanto, após a Revolução Russa que depôs o czar Nicolau da monarquia, seu corpo foi exumado e cremado por um destacamento de soldados, para que seu túmulo não se tornasse um local de encontro para os seguidores do czar. Pesquisas recentes até sugerem que no assassinato de Rasputin estava envolvido o Serviço Secreto Britânico, através de um agente que residia naquela época em Petrogrado, chamado Oswald Reiner, sob o comando de outro agente chamado John Skell, que participou diretamente no homicídio. Na Rússia, os revolucionários e os bolcheviques acabam derrubando a monarquia e toda a família real, incluindo o jovem Tsarevich Alexei. Terminariam sendo executados da maneira mais covarde e sangrenta, cumprindo assim as profecias de Rasputin do doloroso mar de lágrimas, retratado como a falsa imagem de um demônio que soube utilizar os pontos fracos dos elementos próximos à monarquia. A campanha contra Rasputin, conduzida por elementos antimonárquicos, não foi nada mais, senão uma guerra contra a monarquia czarista e contra a própria Santa Rússia, cuja aura de sacralidade em torno do trono foi sendo minada. Questão que, aliada a elementos liberais, maçons e radicais de uma nascente tendência política comunista, traria consigo a queda da dinastia Romanov nas mãos de uma banda de ateus etnicamente adversos à ortodoxia russa,
as suas tradições. Dizia-se que sua perversidade, assim como seu impulso sexual, não tinham limites, que era um sátiro brutal, bêbado com os modos de um animal de curral. Mas, por outro lado, sua audácia, seu verbo, sua sabedoria camponesa e seus poderes de cura, que não encontram explicação material, hoje em dia o fizeram se apresentar como o homem de Deus diante do czar e da czarina, fazendo-os acreditar que ele poderia salvar Alexei, o herdeiro do trono e toda a dinastia russa. Em resumo, a história de Rasputin é uma de tragédia, não apenas de um homem, mas de uma nação inteira. Porque em sua vida, repleta de lutas e questionamentos sobre a fé, a moralidade, o prazer e o pecado, sobre deveres, poderes e responsabilidades. E em seu sangrento final, podemos discernir a história da própria Rússia, no início do século XX. Falou Reinaldo Carrillo. Espero que tenham gostado deste vídeo e peço que nos apoiem deixando seu comentário, dando um like, interagindo com o vídeo de qualquer forma, compartilhando-o com seus conhecidos e nos seguindo em nossa conta do Instagram, também chamada A Nova Enciclopédia.